Vamos lá, então. Continuando. Então, lá. Página 300. Crescimento da população brasileira. Bom, pensa, gente, mais de 208 milhões de pessoas. É gente pra dedéu, né? É muita gente. Entretanto, isso foi vindo, né, de acordo lá desde 1500, né, já tinha uma população aqui, e aí foram chegando outras e outras, como a gente já conversou no vídeo anterior. Olha só, na página 300. A população brasileira é considerada uma das mais numerosas do mundo. Em relação à América do Sul, o Brasil é o país que possui a maior população. Ou seja, dentro do continente americano, a América do Sul, parte de baixo, de todos os países que tem aqui na América do Sul, o Brasil é o mais populoso. Devia ter posto esse sonzinho no fundo, né? O crescimento da população brasileira. Podem grifar. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, é uma sigla aí, a população brasileira apresentou um intenso crescimento a partir do início do século XX. Observe o gráfico abaixo. Então, assim, lembra que eu falei para vocês lá no outro vídeo? Final do século XIX, começo do século XX, começaram a vir outros povos, né? Mais imigrantes de outros países, de outros locais. E aí essa população foi crescendo. E aí no século XX desencadeou assim, cresceu demais até, né? E aí a gente teve aqui, ó, um crescimento considerável em 1940, né? Na década de 40 a gente teve um crescimento bem considerável. Olha aí o nosso gráfico, olha só como mostra que de 40 para até agora, né? Aqui tá até 2018, mas 2019, 2020 a tendência é crescer esse número de população, ok? Agora vamos ver como é que cresce essa população. Infelizmente, olhando esse gráfico aqui, por que eu vou falar infelizmente, vocês já vão entender. A gente tem uma taxa de natalidade, que é muito importante, leiam aí com a Pro, ó, taxa de natalidade. Indica a quantidade de pessoas que nascem em cada grupo de 1.000 habitantes no período de um ano. Né? Então, no período de um ano, a cada 1.000 pessoas, eles vão contabilizando esse número de pessoas que vão nascendo, ok? Aí tem a taxa de mortalidade, tá? Que da mesma maneira que se faz com a natalidade, também eles vão fazendo de acordo com a mortalidade, conforme vai morrendo, essas pessoas vão morrendo. Taxa de mortalidade indica a quantidade de pessoas que morrem em cada grupo de 1.000 habitantes em um período de um ano. Olhem o gráfico aí. Essa linhazinha azul, tá? Do índice de mortalidade e a verde do índice de natalidade, tá? E aí a gente tem um crescimento natural. Esse espaço entre a natalidade e a mortalidade a gente chama de crescimento natural. É conhecido como diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade de uma população, ok? Grifem, quanto maior a distância entre as linhas de natalidade e mortalidade, maior é o crescimento natural. E que, quanto menor a distância entre essas linhas, menor é o crescimento natural da população. Grifem isso. Aí, por que eu falei o infelizmente? Vamos levar em consideração que, infelizmente, nós estamos tendo um grande número, né, uma taxa de mortalidade muito alta nesses últimos meses que a gente está vivendo aí, né? Pode ser que esse gráfico aqui, a próxima vez que eles forem fazer, mude, né? Essa taxa de mortalidade, essa linha de mortalidade que está caindo aí, ela suba, né? Essa curva aconteça uma curva nesse gráfico e faça essa mudança, tá? Pode ser que ocorra isso. Vamos lá, o que contribui com tudo isso, né?
Então, olha lá, avanços na área da medicina e da saúde. O avanço da área da medicina e da saúde, aqui no livro ele fala assim, ó, novas descobertas da medicina. Ok, não precisa grifar, tá? Só grifa o título, assim, ó, avanços na área da medicina e da saúde, tá? Eu vou ler esse finalzinho só para vocês entenderem o que eu vou dizer. Propicia, né? Ou seja, as vacinas, os medicamentos novos que foram surgindo com o tempo, né? Os estudos, o avanço, literalmente o avanço da medicina, mudou muita coisa e fez com que o índice de mortalidade reduzisse, né? Mas o índice de natalidade também, vocês já vão entender no último tópico daí, que eu vou elencar para vocês, tá? Vou linkar para vocês. Ah lá, o próximo, grifem aí. Expansão do saneamento básico. Então, assim, a ampliação e a melhoria dos serviços de abastecimento de água, de coleta e de tratamento de esgoto, que são saneamento básico, né, gente? Por que básico? Não dá para viver sem água, não dá para viver sem energia elétrica, não dá para viver sem esgoto, né? Então precisa desse saneamento básico, desse cuidado, né? Dessa segurança para as pessoas. Então ainda, infelizmente, existem pessoas que moram em locais que não têm saneamento básico. Isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo porque a pessoa não consiga talvez sobreviver, né? As pessoas vivem doentes, tá? Por conta disso. Mas assim, resíduos de lixo, né? Retirar o lixo é importantíssimo, tá? Mas isso também contribuiu para que o índice reduzisse. Agora lá, número de filho por mulher. Antes, né, as mulheres elas não saíam tanto para trabalhar. Era mesmo mais ou menos uma coisa tradicional. Era assim, ó. O homem trabalhava fora o dia todo, a mulher cuidava da casa e dos filhos. E eles iam tendo filhos. Isso mudou, a globalização fez com que mudasse tudo isso, o avanço, a mulher, né, tendo os direitos que antes elas não tinham, que a gente estudou quando a gente falou sobre o Dia Internacional da Mulher, né? O direito de votar, o direito de trabalhar, o direito de dar a sua opinião, né? Isso mudou muita coisa e fez com que as mulheres começassem a sair para trabalhar também. Quantas mães trabalham fora? Né? Cuidar da casa não é fácil, tem muita mãe que trabalha em casa também, mas hoje não é tão comum assim, muitas mulheres saem para trabalhar também, então isso reduziu o índice de natalidade, assim como os métodos contraceptivos. Tá? O que são isso? São métodos que evitam que a mulher engravide, tá? Então isso também colaborou para que esse índice de natalidade reduzisse, né? E ficasse quase equilibrado, né? Ok? É esse link que a Pro queria fazer. Então, olha lá, a vinda de imigrantes. Podem grifar. Além dos fatores que contribuíram para o crescimento da população brasileira citados anteriormente, lá no outro ponto, no período entre 1870 e 1950, por exemplo, a população brasileira teve um aumento de aproximadamente 4 milhões e 600 de imigrantes. É muita gente, só nesse período, né? Agora vamos entender aí o que pode ter acontecido para que nesse período aí, né? Por que tanta gente veio para cá? Em busca de melhores condições de empregos, tá? Então, olha lá, população total do Brasil. Eu quero que vocês grifem essas observações do gráfico, ó. Os homens correspondem ao total de aproximadamente 100 milhões de habitantes no Brasil. As mulheres correspondem ao total de aproximadamente 108 milhões de habitantes no Brasil. E aqui tem cidadania no dia a dia. Vocês vão ler com calma. São assuntos que a gente já conversou sobre no Dia Internacional da Mulher. A gente já falou da questão da mulher que sai para trabalhar, que ela teve o direito de votar, ela teve o direito de escolher escolher um cargo, ela teve o direito de trabalhar, ela teve o direito de ter um cargo político que mulher não podia,
né? Então algumas coisas foram mudando aí. Então é legal se vocês lessem com atenção, mas são coisas que é mais para relembrar, tá bom? Aí tem a atividade 306 e 307, e aí a gente vai entrar na questão da população urbana e a população rural do Brasil. Vocês imaginam assim? Nós, por exemplo, moramos em uma cidade grande que tem muitos prédios, muitas fábricas, muito comércio, né? Muitas ruas, avenidas, muita poluição e etc. Mas vocês imaginam que a população rural já foi maior que a população urbana? É até estranho de imaginar isso, né? Mas sim, já foi, gente, já foi. Podem grifar aí, ó. A população brasileira formada por pessoas que moram nas cidades, a chamada população urbana, e pelas pessoas que moravam no campo, a população rural. O espaço rural e o espaço urbano tem diferença? Tem diferença, né? Muitas diferenças. A Pro acabou de citar algumas aí, tá? E olha só esse gráfico aí, gente. Olha em 1940, em 1960. Qual é a área que tinha mais gente? Qual é a área que tinha mais população? A laranjinha é qual? A área rural, né? Então, podem fazer aí a atividade e grifem o parágrafo. Houve um período da história em que o país em que o número de brasileiros que viviam no campo era bem maior que o número de brasileiros que viviam na cidade. Grifa lá no final. Em 2015, no outro parágrafo, tá? Em 2015, a quantidade de habitantes do campo passou a ser cerca de 6 vezes menor do que a quantidade de habitantes das cidades. Agora, olha só. Lembra lá que a Pro falou 1940 e tal? O que eu quero fazer um adendo aí antes de falar da página 309? Antes de entrar aí nessa página 309 que fala crescimento da população urbana no Brasil. O que eu quero falar? Houve lá na Inglaterra e depois se expandiu para o mundo todo a Revolução Industrial, tá? Então aconteceu em 1760, 1820, 1840, então é final do século XVIII, começo do século XIX, tá? Então assim, chegou aqui no Brasil principalmente em 1940 e aí se expandiu a Revolução Industrial, ela trouxe muitas mudanças. Ó, Revolução Industrial. Por que revolução? Algo mudou, revoluiu, mexeu, evoluiu, né? Evoluiu e revoluiu, mexeu com toda essa parte aí da indústria. Então, todas aquelas coisas que eram feitas em campo foram se acabando, vamos dizer que foram melhorando, né? Foram buscando maneiras para melhorar isso, porém, essa maneira de melhorar acabou atrapalhando numa coisa ou outra. Como eu disse, sempre tem um lado bom e um lado ruim, né? Então, a Revolução Industrial, ela foi um divisor de águas. Divisor de águas é quando a gente fala assim, ó, o Brasil, ou melhor, o mundo era de um jeito antes da Revolução Industrial e passou a ser de outro depois da Revolução Industrial. Então aconteceu o êxodo rural, que é a migração do campo para a cidade. As pessoas começaram a vir para a cidade, para morar na cidade, abandonaram o campo porque lá não tinha mais o que fazer. Muitas pessoas perderam emprego porque foram substituídas por máquinas, tá? Indústrias foram substituindo as pessoas por máquina. Então, assim, o que duas pessoas faziam, uma máquina podia fazer. Então, o que aconteceu? Infelizmente, eu vou desfazer dessas duas pessoas. Se a minha máquina faz, para que eu vou ficar pagando essas duas pessoas? Né? Às vezes eram grupos de pessoas, tá, gente? Foi substituído, ou melhor, intensificou o crescimento na cidade, né? Porque essas indústrias foram implantadas nas cidades, tá? Aumento de produtos, aumento de consumo, então tudo isso, a organização da cidade também mudou totalmente, novos grupos sociais foram surgindo, então a Revolução Industrial fez mudar tudo isso, tá? E aí vem aqui na página 309, que fala sobre o crescimento da população urbana, que entra
A mecanização do campo, eu quero que vocês grifem essa parte aqui, ó. Esse intenso movimento ocorrido principalmente na década de 1970 recebeu o nome de êxodo rural e foi provocado principalmente pelos fatores a seguir. Quais fatores? Mecanização do campo, que é exatamente isso, né? A crescente utilização da máquinas no campo aumentou a produção das lavouras, mas diminuiu a necessidade de contratação de pessoas, tá? A atração de trabalhadores para a indústria, então as pessoas saíam de lá do campo correndo para as indústrias, tá? Busca por melhor qualidade de vida, tá? O crescimento desordenado das cidades, aqui ó, na página 310 também fala o que acontece com esse crescimento desordenado. Transporte coletivo passou a ser superlotado, tá? A gente pode ver imagens, vídeos de metrôs como são lotados, por isso que a gente está em isolamento social, para evitar essas aglomerações. Então, todos os transportes, eles têm muita aglomeração, né? Problemas ambientais como lixo na rua, lixo nos rios, poluição. Tem uma imagem aqui na página 310 que mostra a poluição aqui, ó, e que a gente pode considerar que tem coisas muito piores, né? Então, olha só, é a poluição do ar causada, sobretudo, pelo intensivo trânsito de automóveis e pela produção industrial, tá? Na página 308 a gente tem empregos insuficientes. Quantas pessoas vêm para a cidade em busca de melhores condições de vida, aí chega aqui e não consegue um bom trabalho, ou melhor, não consegue nenhum trabalho, né? Nenhum bom trabalho, né? Porque a pessoa que quer trabalhar, ela trabalha de qualquer coisa. Então ela não consegue nenhum trabalho, acaba morando na rua, vivendo embaixo de ponte, né? Precisando da ajuda das pessoas para comer, para tomar um banho, né? Então isso também veio a questão do crescimento desordenado das cidades. A falta de infraestrutura e ocupação irregular, então as invasões de territórios, ou melhor, de terras, tá? Construções locais inadequados, isso também foi causado pelo crescimento desordenado da cidade, tá? Então, assim, de repente a cidade começou a crescer, a população começou a crescer, e aí? Não tem infraestrutura para cuidar de tudo isso. E o que acontece? Toda essa desordem, infelizmente, né? E aí a gente tem as atividades, também vocês vão pegar essas dicas aqui, montar um texto, tá? Cada diquinha aqui com um parágrafo, tá? Que fala exatamente sobre isso, sobre o crescimento da população, a quantidade de pessoas, as mudanças durante as décadas e os séculos, ok? Tudo bem? Bom, agora espero vocês lá no grupo de estudo para esclarecerem as dúvidas e a gente fazer as correções. Beijinhos pra vocês. Ai, vocês viram, eu mudei de ambiente hoje, né? Hoje eu vim pro meu cantinho onde eu costumo estudar, ó. Claro, né? Cheio de corujas, minhas plaquinhas aqui de homenagens, fazem parte desse ambiente. E agora vocês também fazem parte daqui. Beijo!